Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje, bastante resumida, bem rápida, é Farão comércio de vós. É o meu subtítulo, Farão comércio de vós. Está em 2 Pedro 2,3. Já quero adiantar que essa passagem e outras estão no Novo Testamento, basicamente estão no Novo Testamento, falando acerca desses assuntos, dos últimos tempos, de 2000 anos para cá. Bora comigo? Assunto que eu tenho na íntegra neste canal. Eu já tenho neste canal este assunto. Eu quero trazer para vocês, trazendo um panorama, uma visão que possa ajudá-los a melhorar aquilo que vocês já têm de conhecimento, assim também para comigo. Então vamos juntos aprender? Farão comércio de vós, segundo a Pedro 2,3. Diz assim, abre aspas, farão comércio de vós, fecha aspas. É o meu subtítulo. É uma profecia das Escrituras que é extremamente comum presenciarmos isso nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Então, nós temos que ler aí todo o contexto. Também, movidos por motivos de avareza, farão de vocês escravos. Com palavras fictícias, fakes. Para eles, o juízo de Deus já está pronto, lavrado. E não tarda, ainda que pareça ser longo, não tarda. E a sua destruição, quer dizer, a ira de Deus não dormita. Quer dizer, não é para sempre. Deus fará justiça sim. Deus estará fazendo justiça, separando o joio do trigo. Então, segundo a Pedro 2,3, é a passagem que vocês podem estar meditando, independente da sua versão. Ok? Tranquilo? Então, vamos continuar. Se atentando para as verdades das Escrituras, você descobriu que homens exploram a sua fé, então, estou falando isso para você, assim como foi um dia para comigo, tá? Eu tenho um conselho para você. Você que está me ouvindo, me assistindo, não vire um frustrado, um amargurado, nem um encasquetado. Não, nem um racionalista. Não, preste atenção. Vamos seguir as Escrituras que é mais fácil. Caso você esteja se sentindo, entre aspas, fecha aspas, sem chão, mediante a verdade do Evangelho que você tem visto e ouvido, talvez seja porque o seu coração não está alicerçado nos ensinamentos da rocha, que é Cristo. Explico. Você está tão habituado a viver nesse contexto de doutrina, ser doutrinados por esses líderes da cristandade, que você perdeu essa sensibilidade às coisas de Deus. Então é importante que tanto eu quanto você tenhamos isso em mente. Talvez você tenha alicerçado a sua vida num engano doutrinário da religião, seja ela qual for, seja ela qual seja, ok? Não importa. Que só usa o nome de Jesus, porém não se aparece ou não tem jeito, forma, formato das questões e do mover de Deus pelo Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas são gananciosas, elas estão arrebanhando pessoas para os seus templos, arrebanhando pessoas para si. Eu já tenho esse assunto também no canal, você pode conhecer. Aliás, já vou até lembrar você, senão você acaba esquecendo. Já deixa o seu joinha, toca aí no like, se inscreva se não for inscrito. Like ou dislike é importante porque vai alavancar, vai melhorar o ranking deste assunto no canal. Tá? Esse canal é nosso, não é meu, porque se fosse somente meu o canal, não teria motivo para estar aqui. Porque se você não curtir, se você não dá um like ou dislike, não resolveu nada. A plataforma não aconselha, ela não vai levantar, ela não vai mostrar, ela não vai compartilhar, entre aspas, esse assunto, esse vídeo, tá? Então faz isso. Então homens têm usado o Evangelho e o nome do Senhor Jesus para as suas próprias conveniências, as suas próprias cobiças, enganando e fazendo comércio do corpo de Cristo. Preste atenção.
Esses últimos tempos são tempos difíceis e trabalhosos, tá? Então aí você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que está ouvindo sobre este assunto, de repente você já ouviu, claro, certeza você já ouviu falar alguma coisa. Mas enfim, e você sente que você está sendo lesado por esses religiosos, né? Então assim, esteja atento, leia as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, que vai falar com você. E eu estou deixando para vocês aí essas passagens, que é justamente para vocês estarem meditando. É texto no contexto, é muito importante. Então, o que eu tenho que fazer e encorajar vocês? É meditar nas cartas do Novo Testamento, que eu até já indiquei aí o que vocês façam. Eu até digo para vocês, tem que ler toda a Bíblia, tá? Mas comecem lendo Atos dos Apóstolos. Eu até digo, Atos 2 em diante, foi aonde a Igreja do Senhor Jesus começou de fato no papel, no mover do Espírito, na graça agora dado a nós, tá? Ao povo gentil, ou gente que não era judia ou judeu, tá certo? Então vamos lá. Então, comparando tudo isso, essas pregações nesse meio, nós vemos que está muito diferente do que os apóstolos ensinavam. Inclusive, se você pegar aí Atos 2 em diante, logo aí no 42 ao 48, você vai percebendo ali, no finalzinho de Atos 2 em diante, que eles estão falando a respeito, leia todo, Atos, leia todo, tudo Atos, tá? De carreirinha, mas você vai entender ali quais são os ensinamentos para a igreja atual. E não tem nada a ver com o que você tem ouvido e visto na cristandade, no meio evangélico, católico, enfim, tá? Então, leve o seu pensamento cativo a Deus, medite, não construa a sua casa na areia, na ganância religiosa, não entra nessa. Nós, ovelhas, temos um bom faro para sentir algo que não está cheirando muito bem, tá certo? O que precisamos é ser iluminados nossos olhos e nossa mente para ter um devido discernimento, um direcionamento. Note que farão comércio de vós. Está no futuro indicando que se trata de uma profecia, e essa profecia já chegou. Tá? Então, se você for analisar e ler, é exatamente o que nós estamos visualizando, tendo, ouvindo, e é isso que está acontecendo no nosso meio. Eu já não faço parte mais do sistema, eu não estou mais no meio da instituição, das denominações, tá certo? Eu não faço mais parte disso, sistema religioso. Porém, graças a Deus que nós já fomos avisados por meio do Espírito Santo, com antemão, a respeito da palavra, que por meio da Escritura isso iria acontecer e já está acontecendo. Então é importante nós termos essa ideia, esses pensamentos. Então, eu disse que estaria deixando para vocês alguns versículos, então eu vou deixar aqui já de antemão 2 Coríntios 4. Você pode pegar 2 Coríntios 4 e ler todo ele de carreirinha, mas eu quero ler aqui um trechinho que eu acho que vai ajudar muito. Olha lá. Porém, temos renunciado às coisas ocultas, o apóstolo Paulo dizendo, que são vergonhosas, vai comparando, não andando em astúcia e nem mercadejando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, João 8, 32 e 36, recomendamos-nos a consciência de todos e diante de todos os homens e diante de Deus. Então é necessário que tenhamos essa consciência. Olha só que interessante. Aproveitando essa situação, o versículo 4 diz assim, nos quais o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento e a mente dos incrédulos, para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No 5 diz assim, 2 Coríntios 4, 5, li o 2, o 3, o 4, o 5. Pois não nos pregamos nós mesmos, não pregamos outras coisas, não pregamos o que nós temos ouvido e visto, mas nós pregamos a Cristo Jesus e este Deus que desceu dos céus. Então, pois não pregamos nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como servos por amor de Deus. Olha que interessante. 2 Coríntios 2,17. Olha o que diz 2 Coríntios 2,17. Lembrando que eu estou trazendo versículos e estou trazendo texto no contexto, já que a minha frase, aquilo que eu tinha para falar sobre o assunto era comércio da fé, né? Então vamos lá. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus na presença de todos. Então olha que interessante,
nós termos aí em mente o que Paulo estava dizendo, o que ele estava pregando. 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz assim: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Olha que interessante. Se voltarmos um pouquinho lá num dos profetas maiores, Jeremias 5,31 diz assim: os profetas pregam mentira, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades. E mais, o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando tudo isso chegar ao fim? Olha que interessante. Então era isso, são 2, 3, 4 versículos aí, 4 passagens que eu creio que já é o suficiente para vocês terem um entendimento, tá bom? Então, ó, se você não é inscrito, já entra, se inscreve para você estar recebendo aí os novos vídeos. São mais de 500 de A a Z. Você pode entrar aí no YouTube e escrever o que você precisa saber. Carlos Zanino, e aí você procura o que você gostaria de saber. E aí, de repente, nos comentários alguma coisa que de repente você não achou ou não fiz e você gostaria de aprender comigo, aprendermos juntos. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.